cara que foi uma peça fundamental nas organizações Roberto Marinho, a ponto de tirar o Projac do papel, que era um grande gargalo para a empresa. Foi para uma outra indústria, a Embasa, também implementar um trabalho de gestão para salvar. Quando você vê no ápice da carreira, você não imagina o que esse cara passou para chegar até ali. Ele vivenciou períodos de guerra mesmo. Quebrou muitas vezes, 2 delas num país que ele não tinha o menor vínculo. E o mais legal, ele juntou tudo isso e com várias epifanias, estudos, evidências científicas, ele mostrou um caminho da gente se tornar, voltar à nossa essência. A gente ter o que a gente precisa com saúde, com paz mental. Essa é a nossa história de hoje, Luiz Wolff, 81 anos, angolano, vivenciou a guerra em Angola. Como é que foi? Quantos anos você tinha? Como é que foi a sua vida lá? A guerra começou em 61. Eu, na época, adolescente ainda, eu estava terminando o ensino médio e poucos anos depois, 4 anos depois, eu era obrigado a entrar no serviço militar. E não havia escolha. Você tinha 20 anos, você tinha capacidade física de aguentar o treinamento e você entrava. Então, qualquer um tinha que entrar. Eu tive 4 anos nessa guerra e depois comecei a minha vida empresarial. Passado poucos anos, tinha 3 fábricas. Mas antes, volta para a guerra. É porque a gente vê pela televisão, mas a gente não sente o que é realmente a pessoa que está ali, vivenciando isso. São diversos fenômenos que acontecem em prazos muito curtos. Primeiro você passa de um indivíduo sem motivação nenhuma para estar ali, com uma única coisa que gostaria era de ficar doente para não ter que entrar. E depois você começa a experimentar uma série de metamorfoses que te levam a estar preparado em 180 dias para estar debaixo de fogo. Então você substitui, essa é uma das maiores conversões, o medo por confiança. E a partir daí você começa a ter um desempenho que nem acredita que fosse possível. Você entra com medo. E quando é que você cria confiança? Você cria confiança à medida que vai vendo que o treinamento te desfaz as crenças e os paradigmas que você tinha à entrada. Que ninguém quer saber deles, então você convive numa solidão consigo mesmo. Um grupo heterogêneo? Completamente heterogêneo e ninguém fica prestando atenção nem querendo ouvir histórias de vida dos outros. Fica-se comentando o que é que se passou no dia anterior. Então, aos poucos vai-se construindo confiança ao ponto de anular o medo, porque neurologicamente se sabe hoje que por onde a estrutura neurológica, por onde passa a rede neuronal, por onde passa o medo, é a mesma que por onde passa a confiança. E quando um está presente, o outro não consegue passar. Se você está num campo de guerra, você está com confiança, até chegar lá, você não teve medo de morrer? Tem. Até começar os tiros, você tem medo. Quando começam os tiros, parece que baixa. Parece que baixa uma entidade de frente que converte tudo. Você não sabe como é que você atua. Se você quiser explicar isso de uma forma concreta, possivelmente tem que usar física quântica ou espiritismo, porque não existe forma de se explicar isso. A minha explicação, depois de ter entrado fundo nisso, é que você, ao longo do treinamento, vai construindo uma série de modelos mentais. E o nosso inconsciente, quando entra em alguma situação desconhecida,
E isso trata-se exatamente daquilo que eu vivi, porque eu combati numa guerra de guerrilha, onde tudo é inesperado, não existem duas situações iguais, é diferente de uma guerra clássica. Você recombina aqueles modelos mentais para achar uma solução que não existe. Ninguém treina num cenário de combate as situações que te aparecem pela frente.